Muito bem, muito bem. Estamos iniciando o nosso segundo episódio do Zapcast Humanamente Falando. Eu sou Joel Porto, comunicador, profissional da área de comunicação multimídia. Tudo bem, Joel? Aqui é o Fernando Jungs, professor e agricultor da cidade de Rolante. E eu, Emerson Ranieri, professor e mestre em processos e manifestações culturais. Então sejam bem-vindos para mais um episódio do Zapcast Humanamente Falando. Zapcast Humanamente Falando. E hoje a nossa convidada especial é a Alessandra Bride, psicóloga, coordenadora do projeto Além dos Muros da Escola de Rolante e também psicoterapeuta. No nosso primeiro episódio passado, você já deve ter ouvido, espero que sim, a gente combinamos, né, de pegar esse tema, né, colocar esse tema como centro do início do nosso segundo episódio. E hoje a gente vai partir da perspectiva de como às vezes a escola encara isso. Como a Alessandra vai apresentar depois, ela faz parte de um projeto que atua dentro das escolas em 2 comunidades aqui na nossa cidade. Então, partir dessa perspectiva de como as crianças estão apresentando isso e estão encarando essa situação, e depois no próximo programa a gente vai entrevistar um outro surpresas vetor que disso. a gente outro vetor. Vamos seguir nesse viés aí, né? Então, Alessandra Bride, seja bem-vinda ao nosso podcast, nosso Zapcast, na verdade, Humanamente Falando. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite, meninos, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado a ti, sei que tua correria sempre aí, dispor do tempo para vir conversar com a gente, mas esse tema que nos deixa inquietos, esse tema que deixa um ponto de interrogação muito grande na testa de cada um de nós. Vou começar com o meu amigo Emerson, dizendo pra gente qual é o viés que a gente pode iniciar esse tipo de conversa, dentro da pauta que a gente organizou. Por onde a gente pode começar esse assunto tão, né? Esse ponto de interrogação gigantesco, como eu falei. Eu acho que a gente pode começar essa discussão partindo sobre quais são os fatores, o que leva ao suicídio, o que nós estamos enfrentando de problema, Alessandra. Assim, nessa tua perspectiva, nessa tua experiência, como que tu pode explicar para nós quais são os fatores que estão levando a isso? Emerson, acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar quando a gente fala de suicídio é que tanto a ideação quanto o ato do suicídio, eles são multifatoriais. O suicídio não tem um fator único. São multifatores que se relacionam ao longo da vida. Então não é uma coisa pontual que acontece hoje, então não é a pandemia que está causando isso, não é a separação de um relacionamento que causou o suicídio, não é uma tristeza específica, como muitas pessoas acham. O suicídio, ele tem multifatores, então isso é uma coisa que tu carrega possivelmente desde a tua infância, desde o teu nascimento, das tuas relações primárias, assim, né? A tua relação com a tua família. Como foi essa relação, que tipo de relação que tu teve, que tipo de traumas tu passou, né? Que experiências que tiveram, que agregaram o teu desenvolvimento e a tua personalidade. Ao longo da vida, tu vai passando por diversas situações e diversas relações. Tem coisas que se desenvolvem desde o início da vida e vão se repetindo, Pode ser um trauma de infância, então, a princípio. Com certeza. Na maioria das vezes, são traumas que são carregados ao longo da vida e que são repetidos, né? Então, são relações que foram abusivas, por exemplo, lá no início, e que vão se repetir nas tuas relações de amizade, nas tuas relações amorosas, e que tudo vai criando tendo uma gravidade, e então vai aumentando, e tem uma hora que a corda arrebenta. Tem vezes que uma situação é como a gente diz, a gota d'água. Talvez a pandemia esteja sendo essa gota d'água. Por quê? Porque a gente está mais tempo em casa, a gente está tendo mais tempo com as pessoas do nosso convívio, a gente está tendo que se dar conta de algumas coisas, né? Ficar mais introvertidos, né? Olhar mais para si, e isso pode causar um sofrimento tremendo. Isso pode estar sendo a gota d'água, assim como outras diversas situações ao longo da vida. Não é uma coisa pontual, são multifatores, tanto fatores externos quanto internos. Pode ser as relações e o que tu internalizou dessas tuas relações, as tuas marcas, as tuas experiências, mas também pode ser questões sociais, uma sociedade que não ampara, uma sociedade que não acolhe, relações de bullying, de violência, uma escola que não dá um suporte, né? A tua dificuldade de se inserir na sociedade, ou até dificuldades financeiras, tem diversos fatores, né? A gente não pode dizer que são apenas fatores que desencadeiam internamente, né?
Eu acho interessante pensar também na parte química, né? O quão a gente acaba esquecendo essa parte, né? Que pode não ser emocional, pode não ser construído nada, simplesmente tu tem alguma produção diferente de alguma substância química ou a não produção. Uma predisposição seria? É isso, uma predisposição. É pouco estudado, pensado e trabalhado, né? Mas eu sempre achei muito singular pensar nisso, porque até que ponto a gente consegue lidar com as coisas, né? Aí entram as várias formas de se lidar, né? Talvez algumas pessoas conseguem lidar com situações fazendo mecanismos internos, né? Outras pessoas já não conseguem criar essas pontes, essas redes internas e acabam cometendo suicídio, né? Eles ficam mais vulneráveis a certos acontecimentos. Não é um carimbo, Sim. de certeza, mas eu sempre achei interessante por saber, conhecer pessoas que têm esse déficit, essa predisposição, essa não produção, às vezes, de certas substâncias de satisfação, de retorno, e conseguem ter uma vida normal. E nessas questões também, quando a gente tem um problema, por exemplo, no coração, no fígado, essas substâncias é mais fácil de identificar, porque é um órgão que está fazendo. Agora, quando é uma variação de humor, às vezes, ou quando a gente não consegue ter uma resposta a algo mental, é mais difícil esse mapeamento. Eu acho que o Fernando falou, ele tem muita importância, porque assim, por exemplo, o problema de tireoide, tá? A desregulação, a disfunção da tireoide, ela é muito semelhante às disfunções devido à depressão e ansiedade. Porque ela está relacionada aos mesmos neurotransmissores. A falta de dopamina, noradrenalina, serotonina, que são esses hormônios e esses neurotransmissores, no caso, responsáveis pelo bem-estar, pela felicidade, pelo prazer, eles estão desregulados. Então isso é uma coisa muito importante de se pensar, porque tem uma coisa muito banalizada, que é o remédio, né? O remédio psiquiátrico hoje em dia está muito banalizado. Todo mundo que se sente mal, assim, que tá percebendo que chega num limite, a primeira coisa que eles pensam é ir a um psiquiatra solicitar um remédio, porque o remédio ele é mais imediato. Mas muitas vezes o que tu precisa não é um remédio psiquiátrico, e sim uma avaliação médica para realmente descobrir se não tem nenhuma disfunção cerebral. E tem outras doenças que são predisposições genéticas, como por exemplo a bipolaridade, né, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, né, são transtornos que têm uma carga genética muito importante. Ele sim tem esse fator, mas que para ele se desenvolver, ele também depende de um ambiente que no caso ofereça ou retire aquilo que, né, que ele necessita. Ou seja, se tu tem um ambiente que te deixa vulnerável, que não te dá segurança, que não te dá as tuas necessidades básicas, assim, emocionais e fisiológicas, a chance de tu desenvolver esses transtornos é muito maior. Assim como tem pessoas que têm essa predisposição, mas não desenvolvem porque o ambiente é seguro, o ambiente é estável, o ambiente fornece aquilo que ela precisa, né? Como suficientemente bom, assim. Partindo desse pressuposto agora do ambiente, a gente conseguiu entender um pouco o que leva ao suicídio, essa questão multifatorial, que pode ser uma questão genética, que é difícil de mapear, que tem estudos sobre. Mas quando a gente fala de ambiente, o primeiro ambiente que todos nós somos expostos de uma maneira contínua na nossa vida é a escola. Socialmente, isso. É o segundo, na verdade, porque a primeira é a família. A primeira é a família, mas quando a gente tem uma grande interação com pessoas que não é do nosso convívio, é a escola, e nós tendemos hoje a ficar no mínimo 9 anos nela. Como que então tu enxerga, Alessandra, a escola como esse ambiente? O que a escola representa hoje e como que a gente pode pensar a escola como fonte de minimização da depressão, minimização do suicídio? Emerson, eu acho que a escola, ela, assim como a família, né, como tu disse, ele é o segundo berço da criança, assim, né? A escola, muitas vezes, ela tem o papel de reparar e ressignificar aquilo que a criança não tem na casa, na sua família. Mas ela também é uma continuidade dessas relações. Assim como eu disse ali no início, a escola é parte da vida da criança por muitos anos. É ali dentro que ela se percebe, é ali dentro que ela se conhece, é ali dentro que ela tem as primeiras relações, assim, mais próximas com amigos, com pessoas que fazem uma função materna
como as professoras, ou uma função paterna, como os professores. Eu acho que aí já é uma das questões principais, assim, né? Por quê? Porque a escola é, sim, a segunda casa da pessoa. Assim como em casa, a gente também precisa de funções maternas e paternas na escola também. Então, sim, os pais têm um fator muito importante na vida das crianças, mas os professores também, porque primeiro que eles vão ficar gravados na memória como pessoas que executaram aquilo que os pais não puderam no momento em que eles estavam fora. Então, sim, os professores, quando conseguem fazer uma função mais acolhedora, uma função de olhar para essa criança não como um número, né? Não como um aluno apenas, e sim como uma pessoa, um ser humano que tem sentimentos, que tem necessidades, que precisa desse acolhimento, que precisa ser visto e ser escutado. Eu acho que isso é extremamente relevante. Quando os professores conseguem fazer isso, a criança, ela tende a se desenvolver de uma forma mais saudável. E é importante a percepção dos professores, né, nesses casos, né? É porque mesmo nisso, falando de função materna e paterna, nós também não, eu acho que nós não podemos projetar ou que o professor se projete como pai ou mãe. Então, é interessante a gente saber até que ponto. E eu acho que esse ponto que tu diz da acolhida, do assistir, do ver aquele estudante como alguém, se torna muito importante. Porque eu percebo, assim, que na nossa prática, assim, dentro das escolas, às vezes a gente fica... Os professores ficam confusos porque eles não sabem até que ponto eles podem ir e até que ponto é seu dever enquanto professor. Né? Eu não posso ser mãe, eu não posso ser pai. E não é essa a função que a gente quer. Mas é aí que tá. É diferente de ser mãe e pai, é exercer uma função materna e uma função paterna. O que são essas funções? São funções que permitem a criança ter uma referência. É um adulto de referência, é um adulto que, uma função materna tem essa questão da acolhida, do cuidado, da escuta, mas também tem uma função de limite, uma função de organização, que é extremamente importante para a criança, e uma função de estar junto, assim, tornar o ambiente para essa criança um ambiente acolhedor, que ela se sinta pertencente. Ou seja, se a criança não se sente pertencente àquele ambiente, ela não vai se sentir à vontade, ela não vai se sentir bem para se desenvolver, e isso vai começar a barrar na aprendizagem, nos comportamentos, né, nas condutas negativas, nas relações dela com os colegas. Na verdade, influencia em tudo, né? Com Acaba influenciando em tudo. Então, a escola é esse ambiente. Não é um ambiente substituto. Ele é um ambiente que vem para somar na vida dessas crianças. Aí, como tu me perguntou, a questão de como que isso pode ser melhorado e como pode ser visto como minimização da questão do suicídio, é justamente isso. É a gente começar a olhar para esses alunos, a escutá-los, porque eles não estão ali só para aprender, não estão ali só para sugar informação. Eles estão ali para crescer, para se desenvolver também. Então, um aluno, ele não é só um cérebro que aprende a ler e aprende a escrever. O aluno é um corpo inteiro, ele é indissociável. Ele precisa desse conjunto, mas ele precisa ser visto nesse conjunto. Nesse ponto, acho que o Fernando pode agregar essa fala de como a nossa escola hoje e a nossa educação pode ser vista. De que não é isso que a Alessandra falou, de só levar conhecimento. De que o conhecimento tem que ser construído com propósito, e muitas vezes a escola e a educação tem que também ter esse propósito social. Fernando, como que tu vê isso assim sendo professor? Eu tento prestar bastante atenção nessa parte assim da educação, não só o ensino do conteúdo, né? A gente acaba exercendo, né, esse papel de não só se preocupar com o que ele está aprendendo, com o que ele precisa aprender para seguir adiante, para ter uma carreira, mas também o que ele precisa de normas sociais, de pensamento coletivo, de conduta social. Tem um caso muito interessante que eu debati uma vez com um professor, e ele de gerações anteriores, né, e dizia, não, eu não sou educador, estou aqui ensinando. Aí eu acho que se você está enganado, porque você acaba passando
querendo ou não, acaba passando uma educação, porque era um professor sisudo, mas ao mesmo tempo ele conseguia manter uma ordem e ele era um exemplo para os alunos. Então, ele, querendo ou não, ele conseguia passar um símbolo para os alunos, e esses alunos projetavam ele para o resto da vida deles, o exemplo daquele professor, aquela postura, né, de como lidar com as situações, e isso me marcou assim. Isso acaba transmitindo segurança também, né? Que às vezes o professor nem se dá conta dessa função que é inerente, ela é quase gratuita quando a gente está trabalhando. Se a gente trabalha com um pouco mais de cuidado, a gente consegue potencializar isso. Eu acho que isso tem muita relação, Fernando, não só no ensino fundamental. A gente pode usar o exemplo da educação infantil. A educação infantil, ela cuida da criança, mas muitas vezes acabam se confundindo entre elas ter que ensinar a criança. Um bebê, ele não tem como aprender se ele não é cuidado. Então, desde o momento do trocar fralda até o momento que tu dá comida para a criança, tu tá ensinando, tu tá educando e tu tá acolhendo. Então, não tem como separar as funções, porque o cuidar, ele é tão importante quanto o educar. Ele tá junto, né? Eles andam juntos. Então, se tu não cuidar, tu também não vai educar. Tu não vai ensinar. Porque o professor que não olha para esses alunos e não consegue perceber a demanda deles, ele não consegue ensinar também. Porque ele não consegue perceber de que forma ele vai prender esse aluno. Então, muitas vezes, essa questão barra. Por quê? A questão emocional está totalmente ligada com a questão cerebral da aprendizagem. Então, se tem uma criança com problemas emocionais, ela não vai aprender. Ela não vai desenvolver, muitas vezes, a linguagem, a escrita, porque isso tudo está ligado à questão emocional também. E uma coisa que a gente acaba não focando, muitas vezes, é o desenvolvimento socioemocional, né? Tanto que a BNCC agora está falando muito disso, né? Está solicitando muito isso. Por quê? Porque o desenvolvimento socioemocional está totalmente ligado aos outros desenvolvimentos necessários para a aprendizagem, né? Alessandra, para quem está em casa que não sabe o que é BNCC, pode dizer para gente? Base Nacional Comum Curricular. Certo. Que é uma base educacional que serve para o Brasil inteiro, para que nós tenhamos perspectivas educacionais semelhantes em todo o território brasileiro. A gente tem a BNCC e o RCG, que é o referencial curricular gaúcho, que é a aproximação disso. E nessa mesma toada, Alessandra, a gente falou das crianças. Mas como que nós podemos ver a saúde mental na escola pela perspectiva do professor? Que, claro, a criança precisa ver a escola como essa segunda casa, esse ambiente social. Mas como que nós deslocamos essa perspectiva para o professor? Que muitas vezes vai ter uma turma com 30, 25 crianças e que vai também ter que assistir ela, ter essa empatia, esse cuidado. Mas e a saúde mental dele? Como que a gente pode ver essa situação dele? Eu quero fazer um gancho aí também. Quais os caminhos para um professor conseguir detectar os problemas no aluno, no estudante A, B, C, D, enfim? Quais os caminhos que o professor pode se condicionar para tentar detectar isso? Tem alguma coisa que pode ser feita nesse sentido? Tem uma questão que são habilidades sociais, né, Joel? E muitas vezes são coisas que precisam ser trabalhadas nesses professores, porque são coisas pessoais, né? É uma habilidade que tu desenvolve ao longo da vida. Tu precisa, sim, são habilidades. Habilidades a gente vai praticando para que a gente consiga executá-las. Tem pessoas que já têm essa percepção mais aguçada, porque são pessoas mais sensíveis, né? Pessoas que observam mais, que prestam atenção. Mas não tem um ABC, assim, né? Não tem uma fórmula secreta. Sim. Tem o fato de que tu estar disponível. Tu estar disponível para esses alunos, para esses estudantes. Partimos desse ponto, então. Isso. Disponibilidade. Estar disponível. E como é estar disponível? Se livrar, assim, de preconceitos, se livrar de pensamentos construídos ao longo da tua vida. Porque tu tem que pensar que tu está trabalhando com crianças e adolescentes, e não com adultos. Tu não tem como enxergar um adolescente ou uma criança com a tua percepção enquanto adulto. Isso já é também estar disponível. Sim. Né? Tu precisa olhar para essa criança conforme a necessidade que ela tem naquela fase de vida, conforme as coisas que ela está vivendo. Outra questão muito importante para estar disponível, a gente tem que pensar no outro na situação que ele se encontra. Eu não posso olhar para uma criança que tem uma vulnerabilidade financeira
muito grande, que tem uma vulnerabilidade social, né? Ou seja, mora num local muito vulnerável, muito precário, uma criança que não tem relação com o pai, não tem relação com mãe, tem um ambiente que ela precisa se preocupar, por exemplo, muito mais com o que ela vai comer hoje, sim, do que com o que ela está fazendo lá na escola. Eu não tenho como olhar para ela da mesma forma que eu olho para um outro aluno que tem essas condições, sim, de uma forma diferente, ou como eu fui criada, né, enquanto adulta. Sim. Essa é uma disponibilidade diferente. E tu observar. A observação é extremamente importante. Quando tu para observar os teus alunos, os teus estudantes, tu vai ver coisas que tu não imaginava. Eu penso que nisso, o Fernando também pode ajudar por ser professor, a questão que muitas vezes o professor trabalha na lógica do outro. Porque ele tem que se desconstruir, tem que olhar, assistir o seu estudante, ter a empatia com essa lógica dele, de trabalhar o tempo do estudante e não dele. Acho que depois disso a gente volta nessa questão da saúde mental do professor. Mas, Fernando, como que tu vê isso sendo professor, assim? Eu acho que a gente pode ir direto para os casos mais complicados. A gente consegue separar, né? Quando tu tá em sala de aula, tu consegue ver que tem os alunos, a gente separa, assim, os alunos que acabam te dando aquele trabalho extra, né? Os alunos que não conseguem manter uma disciplina, um comportamento. É interessante tu ver que é quase que uma regra, né? Eles estão procurando projetar algo que eles estão vivendo na vida deles, alguma coisa da casa, assim. Eles confundem um pouco os tabus sociais da sociedade fora casa e o de dentro de casa, né? Que essas normas sociais, eles confundem isso. Eu acho que é o papel do professor não pessoalizar isso, não sentir isso como um ataque. Eu acho que a maioria dos professores que acabam tendo problemas emocionais com isso é sério também. Acho que a gente vai ter que trabalhar em algum podcast aqui a saúde mental dos professores, que é muito sério. Quem trabalha nas escolas sabe que não é fácil e cada vez mais os professores estão fragilizados, estão se sentindo atacados, quando na verdade tu tem que ser a referência pro aluno, né? Tu tem que entender que ele tá numa situação, apesar, claro, tu não vai se deixar ser agredido, sim, mas o estudante, ele tá numa situação de se descobrir. Talvez tu não consiga alcançar ele, mas é o nosso papel tentar, pelo menos, não carregar esse peso nas costas, mas pelo menos tentar, tirar um tempo para tentar. E isso que tu fala é muito importante, Fernando, porque a pessoalização é muito delicada, né? E muitas vezes essa criança, esse adolescente, ele tá procurando por uma acolhida. Ele tá procurando alguém que realmente coloque esse limite nele. Ele tá tendo condutas negativas justamente pedindo ajuda. Tá buscando? Ele tá buscando essa ajuda, ele tá pedindo, né? Ele tá quase que implorando para que alguém olhe por ele e dê esse limite e dê essa acolhida, essa escuta, porque muitas vezes eles não têm em casa. É na escola que eles procuram. Só que as questões emocionais, elas não vêm assim, tatuadas na cara da gente, né? Na testa, dizendo que eu preciso disso. A gente conscientemente não tem como se dar conta, muitas vezes, de o que a gente está precisando é determinada coisa, né? É determinada função ou sentimento, né? Ele vem assim, meio mascarado de algumas formas. Pode vir com conduta negativa, como também pode vir com dificuldade de leitura. A gente talvez não vai perceber tanto aquele aluno, por exemplo, que é muito tímido, que não fala nada. Ele geralmente é um ótimo aluno, mas tá mascarada a enorme cobrança que ele tem com ele mesmo para tirar aquela nota, e a gente acaba olhando só para aquele que briga, aquele que discute, quando muitas vezes os dois estão precisando de coisas muito semelhantes, que é um olhar, uma escuta. Nessa mesma perspectiva, às vezes se fala da escola ser um pouco medíocre, mas não no medíocre de ruim, no medíocre de nivelar algumas coisas, às vezes dá muito mais atenção aos problemas aparentes do que às vezes esses problemas silenciosos que nós temos. Acho que nessa perspectiva também dos problemas silenciosos entram o que o Joel comentou antes de quais sinais, porque daí vão ter aqueles sinais, por exemplo, da automutilação, que é uma coisa que é silenciosa muitas vezes, e que o professor talvez não identifique. Mas como falando de sociedade, saindo um pouco dessa questão da escola, como a sociedade pode ver isso? Se, por exemplo, eu sei de alguém que está fazendo, qual que seria a minha atitude? O que tu indica que nós poderíamos pensar assim? Que está fazendo automutilação, por exemplo?
Tá. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, não vamos pensar só como sociedade, mas enquanto seres humanos, Sim. é na mesma perspectiva da pergunta que o Joel me fez. Quando eu sei que alguém está sofrendo, que ela está em sofrimento, que ela está pedindo ajuda, né? Porque ela está pedindo ajuda de uma forma marcada. Ela não está conseguindo verbalizar, ela está colocando no ato. É isso que a gente pode oferecer. Talvez a gente não vá resolver o problema dela, mas a gente dando uma escuta para ela, sem preconceito, assim, sem julgamento Sem daquilo julgamento, que ela tá falando, principalmente, né? isso aí, daquilo que ela tá fazendo, realmente escutar e querer entender, querer saber o que está acontecendo com ela. É diferente de quando a gente escuta alguém e ouve, assim, uma frase e já sai falando alguma coisa, dando opinião, dando pitaco, né? Ouvir é diferente de escutar. Escutar é tu estar, de novo, disponível, querendo entender o que está acontecendo com essa pessoa e a ajuda que tu pode oferecer. Então, encaminhar para os serviços adequados. Tem serviços públicos que estão disponíveis para toda a população, ou tem um profissional que pode ajudar essa pessoa, um profissional, enfim, da área particular, da área clínica, mas sempre tem algum profissional que pode oferecer essa ajuda. É de poder pedir. E se a pessoa não consegue fazer isso por conta própria, que você vá lá e faça, sabe? Peça ajuda por essa pessoa, peça para que ela seja olhada. Os serviços estão aí para isso. Isso é bastante importante, meu ver, assim, de prestar auxílio, ver que a pessoa não tem condições, vai lá e... Mas muitas vezes as pessoas não querem se intrometer na família. Se alguém de fora da família detecta isso, fica com aquela barreira de não querer se intrometer, né? Que eu acho um erro. Mas eu acho que é importante ter esses serviços públicos, né? É essa função do Estado, né? Tirar a pessoalização e tentar entrar ali com uma mediação, né? E o que teríamos de políticas públicas para os estudantes nas escolas? O que da tua experiência e tudo mais? Eu posso falar o que tem em Rolante, assim, né, sim, Fernando? Sim. Agora, aqui em Rolante, nós estamos, inclusive, com o projeto, que é o que eu coordeno agora, com a ajuda também do Emerson, que é o Além dos Muros da Escola, mas que não é uma política pública estruturada, assim. Ela é um projeto que foi criado a partir de uma demanda da Secretaria de Educação, e que foi visto e montado, elaborado um projeto pensado em todas as pontas que nós estamos precisando aparar, assim, né? Ele é um projeto que está muito bebê ainda, né? Ele está sendo executado apenas em 2 escolas do município, que são as 2 maiores escolas e com maior índice de vulnerabilidade, que é a Hugo Zimmer e a Santa Terezinha. Então, 2 localidades muito grandes aqui no município e que tem questões muito sérias, assim, a serem vistas. É um projeto que está trabalhando com os estudantes dentro das escolas por meio de grupos. Agora, com a pandemia, nós estamos fazendo um suporte psicológico para esses alunos que já estavam encaminhados ao projeto. Então, é realmente um suporte para não deixar eles sozinhos. Eu estou fazendo esse atendimento individual. Mas, fora a pandemia, nós tínhamos um planejamento, assim, bem estruturado, num sentido de olhar para esses alunos de uma forma grupal, olhar para eles e permitir que eles se expressem de diversas formas, porque a projeção ela é muito importante. Além disso, a gente também pensou nos pais. Então, nós tínhamos planejado grupos de pais que seriam feitos no contraturno das escolas, né? Para poder justamente dar esse amparo e suporte aos pais, para que eles se aproximem das escolas, que eu acho que isso é muito importante também para a minimização da violência, e tanto a violência externa quanto interna, assim, né? Auto-infringida. Além do projeto, tem a equipe multidisciplinar da escola, então, que conta com psicóloga, com psicopedagoga e com neuropsicopedagoga, né, que trabalha com as crianças com maiores dificuldades de aprendizagem. As meninas estão lá dentro das escolas semanalmente, justamente para poder escutar esses alunos, escutar a escola, né, a escola como um todo, os diretores, os professores, para saber as demandas que esses alunos têm, para que possam ser encaminhados para a rede, que é a rede pública, então, que tem os serviços apropriados. As meninas não podem fazer atendimento terapêutico dentro da escola, né? Então, a psicóloga escolar é responsável justamente para esses encaminhamentos e para ver o que está acontecendo na dinâmica da escola que pode ser resolvida dentro do município. Para os alunos em si, são esses projetos que estão acontecendo. Mas, claro, tem outros projetos, por exemplo, no CAPS, que também é parte da rede, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que também faz diversos projetos dentro da escola,
Inclusive, eles estavam com um projeto contra o bullying, contra a violência. O CAPS também atende esses alunos que são encaminhados e que também pode fazer intervenções dentro das escolas. Além disso, tem a FACAT, que faz também um projeto bem legal, que é o Viver Bem, que são rodas de conversas com os alunos. Então, a gente tem algumas coisas mais paralelas. Teve o DEL, que fez uma ação bem grande da minimização da violência, com várias palestras. Tem diversos projetos. Eu sei que a cultura também tem a ideia de fazer algumas coisas dentro das escolas. O próprio teatro é um projeto muito legal, assim, né? Que é uma coisa que não tem sempre no município, mas que também ajuda muito, porque a arte, ela é extremamente importante para essas projeções, né? E esse é um tópico, já que tu tocaste nesse assunto, né, do teatro, por exemplo, esse é um dos tópicos que a gente gostaria de debater aqui dentro desse Zapcast de hoje, que é as possibilidades de tirar esse aluno desse estado. Teatro, esporte, música, enfim. O que se pode fazer, mas isso vamos falar mais adiante para a gente não cruzar os assuntos. O Fernando queria falar. Eu acho que tem uma demanda interessante de talvez fazer um programa maior. Já existem esses vários projetos, então fica como, talvez, como uma das nossas propostas é fazer proposições, Sim. É fazer provocações. Sim. Talvez que se crie um grupo para direcionar esses pequenos projetos para um programa maior. Os projetos já estão aí, né? Talvez só se reunir e ver o que eles podem se somar nessa busca. Eu acho interessante unificar dentro de um trabalho todos esses Essa era braços. uma ideia que nós tínhamos, na verdade. A gente fez uma reunião até com os coordenadores de todos esses projetos que aconteciam dentro de uma das escolas para que a gente pudesse ampliar, mas infelizmente a pandemia não nos permitiu dar continuidade. Mas isso que tu falou, Fernanda, é muito importante, porque assim, os serviços eles têm que andar juntos. A rede não se chama rede por acaso. A rede de serviços é fundamental para que as coisas deem certo dentro de um município. E muitas vezes isso é complicado, porque são diversos serviços que acabam não se comunicando. E isso acaba barrando nessas nossas dificuldades no dia a dia. Mas isso é fundamental, que os serviços se unam e façam ações em conjunto, que façam ações que se distribuem ao longo da vida, não só dentro da escola, porque eu acho que não é só a criança ou só o adolescente que precisam, né? O idoso precisa também, o adulto que já saiu da escola também precisa, que esses serviços ou que outras pessoas do município, não precisa ser só o público, mas que o privado também faça algo por essa sociedade que está muito doente. Sim, acho que inclusive nisso, uma questão que até quando nós estávamos pensando sobre o Zapcast, despertou foi que anos atrás, e até pouco tempo atrás, nós tínhamos um alto índice de suicídios também entre idosos. E este número diminuiu nos últimos anos, principalmente porque criou-se grupos para isso. Foram criadas ações, né? Foram criadas ações. E o que nos está incomodando hoje, eu falo incomodando porque é como a gente começou falando, Sim. tem um ponto de interrogação, é o que nós vamos fazer para outra parcela da sociedade, que são esses adolescentes. Que a gente sabe que está enfrentando um grande problema nos últimos anos e esse ano aumentou. Mas o que nós vamos fazer para essas crianças e adolescentes? E daí as políticas públicas. Nós pensar em espaços, em projetos, mas que eles transcendam a escola. Sim. E eu acho que isso vai ser uma pauta também para os próximos, né? Mas de nós pensarmos juntos o que nós podemos fazer em Rolante para que tenhamos uma minimização desse problema. Porque a partir do momento que a escola está fazendo sua parte e fora da escola se tem esse outro tipo de amparo, junta-se isso tudo e o quadro pode ser tranquilamente, não quero usar o tranquilamente, né, mas pode ser revertido. Claro, porque a gente chama de comunidade escolar, né? A psicologia escolar fala muito disso, assim, da comunidade escolar. A escola, ela não é só aqueles muros que a criança entra e depois sai com a sua mochilinha. Então, nós precisamos da comunidade. Assim como a escola precisa da população no geral, Sim. a população precisa da escola. Por quê? Porque dentro da escola estão crianças e adolescentes, mas que vêm de uma família com adultos, com idosos, e essa família, então, tá numa interação de mão dupla, né? Então, por isso que essa comunidade é muito importante. Sim. A gente precisa trabalhar juntos, por isso que eu falei do público e do privado. Sim. São os serviços, por exemplo, um comércio que está ali de portas abertas
que consegue perceber o que os seus clientes estão procurando, que consegue olhar o que esse adolescente está comprando, que pode ser suspeito. Ou uma pessoa que trabalha num serviço público, por exemplo, num posto de saúde, que serve como porta de entrada para os outros serviços. Sim. Como é que essa criança está sendo recebida? Como esse adulto está sendo recebido? Ele está conseguindo ser bem atendido? Alguém está olhando por ele nas suas necessidades? Isso tudo é junto, né? É uma comunidade, realmente. Todo mundo precisa trabalhar junto. Aí nós temos 2 pontos. Um deles é essa questão que às vezes eu penso assim, enquanto ser humano, mas o que eu posso fazer se eu também não conheço o outro? Eu acho que isso que tu falou é muito importante, porque às vezes faz uma grande diferença eu sou do comércio e eu atender uma pessoa com um sorriso. Entra na qualidade de vida, porque nós temos várias relações diárias, várias pessoas que passam por nós e que às vezes um olhar, uma pergunta, um bom dia acaba fazendo toda a diferença. E o segundo ponto disso é que esse espaço ele também serve para a gente mostrar para a comunidade o que acontece no nosso município. Sim. Porque às vezes nós não temos o acesso à informação, ou às vezes eu não procurei a informação e eu não cheguei nela, então às vezes eu não sei o que está acontecendo aqui. E é a importância desse espaço da gente socializar esse conteúdo e também pensar, provocar o que nós podemos modificar na nossa sociedade. Eu acho que um ponto massa assim do que a gente está fazendo aqui é o que tu falou da gente trazer as referências, né? Eu acho que um dos objetivos desse Zapcast, é mostrar as referências que a gente tem na cidade, né? As nossas potências, as grandes pessoas, as pessoas que estão pensando, estão preocupadas. Não por acaso a Alessandra veio aí, falou muito bem, né? Eu acho que é isso, né? A gente tentar mostrar esse outro lado, né? Como eu me sentia quando jovem muito carente de referências. E eu acho que é uma forma da gente tentar atender um pouco essa demanda. O objetivo do nosso Zapcast é chamar as pessoas para responsabilidade. Responsabilidade no sentido de união e se ajudar, comunidade, se ajudar e tal. Porque essa questão do suicídio entre os adolescentes aqui tá realmente muito preocupante, né? Outro assunto da pauta que a gente havia conversado era sobre a internet como fator nessa juventude aí. Estava falando antes da gente iniciar a gravação aqui sobre um filme que eu assisti alguns dias atrás, não vou lembrar o nome agora, mas que era a história de um adolescente de 17 anos que acabou cometendo suicídio porque entrou num grupo, num fórum que tratava desse assunto. Olha que grave isso. E a gente sabe que a internet é maravilhoso, tem ferramentas maravilhosas para todas as áreas, mas também tem o lado negro da internet e esse é um deles, né? O que a gente poderia falar sobre esse assunto, debater sobre isso, né? Sobre essa história da internet ter esse fator negativo e os adolescentes estarem hoje praticamente 90% das suas vidas dentro da internet, né? Joel, eu acho que primeiro, assim, um ponto que eu posso levantar é o fato da informação. As crianças e os adolescentes estão dentro da internet, quase que submersos, assim, né? Sim. Mas eles estão sem informação. E quem é que dá essa informação? Somos nós adultos. Sim. São os pais, são os professores, são os diversos profissionais, a sociedade em si. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala, se a família não consegue se responsabilizar por essa criança, quem se responsabiliza, quem deve se responsabilizar é a comunidade, o Estado, a sociedade em si. Todos nós precisamos passar informações para essas crianças. Precisamos ensinar elas a fazer bom uso desse espaço. Sim. Né? E o que acontece? Eles estão dentro da internet porque talvez eles não estão em casa, de fato, se sentindo acolhidos, se sentindo pertencentes daquele espaço. Então a internet acaba sendo uma fuga. Com certeza. Muitas vezes. E eles não sabem usar porque não tem orientação, acabam entrando caindo por um nessas redes aí, Exatamente. né? Eu acho muito legal essa evolução que a gente está tendo da educação virtual. Ela é problemática, é complicado, mas é uma revolução que eu estou podendo trazer para os meus alunos, os que eu consigo, pelo menos, o que nós já consumimos. Como a gente pegou essa transição, a gente já conseguiu fazer uma filtragem, né? E levar isso, mostrar que a internet, as mídias, elas são muito mais do que apenas informação, elas têm um conhecimento lá também. Sim. Tem várias formas de tu acessar e mostrar isso para elas, né? Dar esse gatilho, né? Que seja por um vídeo educativo, um podcast com especialistas, né? E eu acho que
Aí entra o ponto que nós começamos falando da pandemia e o que ela desestruturou nós e o que ela serve de gatilhos ruins. Sim. Mas tem um outro ponto, da mesma início da fala da Alessandra, que nós nos tornamos mais introspectivos, olhando para nós. Quantas famílias, às vezes, não sabiam o que o filho gostava de fazer e que descobriram na pandemia? Uhum. Eu tinha uma amiga que falou, eu não sabia que meu filho gostava desse tipo de bolo. Porque muitas vezes nós estamos tão na lógica do trabalho, do que a escola vai ter essa atenção com o filho, e que às vezes eu acabo renegando isso. E que daí a pandemia também, por um outro lado, trouxe esse tempo de convivência e que as famílias, por um lado bom, ou às vezes ruim, mas também descobriram novas coisas nos seus. Eu acho que isso acontecia muito dos pais transferirem para a escola, né, a responsabilidade de determinadas coisas, que a escola pode sim contribuir, ajudar, mas que a raiz é ali dentro de casa mesmo, né? E agradecer a Alessandra por essa perspectiva que ela traz de demonstrar que a escola tem uma função próxima da família, dos papéis, mas de que ela serve como esse local social de entendimento. Então, Alessandra, sim, eu quero muito agradecer essa fala que tu trouxe, a tua experiência, e agradecer muito de tu ter aceito esse convite nosso. Imagina, Emerson, para mim é um prazer estar aqui com vocês e poder falar, né, sobre isso, falar sobre saúde emocional, né, saúde mental, que é a minha paixão, né, com o que eu escolhi trabalhar, mas que é extremamente importante, né, muito para trazer também, eu acho que isso é fundamental para nós profissionais da área da saúde mental, poder desconstruir também alguns preconceitos das pessoas em cuidar de si. A psicologia, o tratamento, como eles falam, né? Tratamento psicológico, ele não precisa ser só um tratamento de um problema. Ele pode ser prevenção, né? É um investimento em vida. Sim. Assim, é um investimento em saúde. Saúde mental é sim importante. É tão importante quanto ir ao dentista. É tão importante quanto procurar um médico quando tu te machuca. Nós estamos machucados emocionalmente, a sociedade está muito ferida, está muito doente emocionalmente, os preconceitos estão piorando cada vez mais, né? E estão impedindo as pessoas de viverem de uma forma mais saudável. Sim. Então, muito obrigada por terem me convidado e por terem confiado no meu trabalho, nas minhas palavras. Que isso, agradecemos. Seja muito bem-vinda e com certeza tu vai voltar aqui para conversar com a gente, porque a gente está iniciando, nós estamos hoje então com o nosso segundo episódio, mas a gente com certeza vai dar um caminho bem legal para esse trabalho. Convidada número 1? Convidada número 1, tu és a nossa primeira convidada. Emerson, as considerações finais, por favor. As considerações finais é isso, pessoal. Essa última fala da Alessandra é extremamente importante. Às vezes na sociedade a gente diz psicólogo, psiquiatra é pra louco. Não. É exatamente para que nós mantemos... Tem que desmistificar isso. Exato. Quebrar esse preconceito. É para nós mantermos a nossa saúde, mantermos a nossa qualidade de vida. E que a escola tem as suas funções educativas, de conhecimento, mas que ela também é esse ambiente de nós nos vermos e sermos vistos de uma maneira boa. De construir a sociedade, de pensar que não é a casa separada da escola, a rua. Não, é todos nós somos a mesma comunidade. Todos nós somos de Rolante. Isso aí. Fernando, suas considerações finais. Eu não tenho mais nada a acrescentar, além de agradecer de estar com todos vocês aqui, principalmente com a Alessandra, de ter podido escutar. É um assunto que me instiga muito, eu tenho pouca leitura nisso, mas eu tenho muitos amigos que passam por esse problema e eu me sinto muito impelido de ajudar, de ir atrás, de desmistificar isso comigo mesmo, com amigos e com família. E é uma missão que eu pego para mim de tentar ajudar um pouquinho que seja pelo que eu posso fazer, né? Certo. Esse nosso tema é tão complexo que estamos 1 hora conversando praticamente e teríamos, né, muito mais água para passar por baixo dessa ponte aí, mas como a gente se propôs a fazer os episódios Upcast com entre 50 e 1 hora, vamos manter isso. Então, Alessandra, muito obrigado e numa próxima oportunidade a gente vai te convidar de novo para a gente continuar essa pauta aí e nos próximos Upcasts aqui do Humanamente Falando a gente vai continuar então nos próximos 2 ou 3 a princípio com o tema suicídio.
pode dar suas considerações finais e, em nome da nossa equipe aqui, do nosso trio, agradecer muito a tua presença, viu, Alessandra? Imagina, só quero agradecer também por essa oportunidade e desejar muito sucesso, que esse projeto dê muito certo. Eu acho que vem contribuir com aquilo que a gente precisa realmente na nossa cidade. Muito obrigada. Certo, Alessandra. Então estamos terminando o nosso segundo episódio do Zapcast Humanamente Falando, que vai estar disponível para vocês a princípio de 15 em 15 dias e quiçá, né, daqui a algum tempo mais a gente possa fazer um programa semanal, dependendo da pauta que a gente for construir, que está sendo muito bem construído. Quero agradecer ao Fernando, ao Emerson, ao Alessandro, então, por esses momentos maravilhosos que a gente pode debater para chegar e tentar melhorar as condições desse assunto tão importante na atualidade, que é a saúde mental das pessoas. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo Zapcast, Humanamente Falando. Zapcast Humanamente Falando.